E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamé e hoje nós vamos ter uma aulinha sobre sistemas de numeração, onde a gente vai conhecer três sistemas aqui: o sistema de numeração decimal, o sistema de numeração binário e o sistema de numeração romano. O primeiro sistema de numeração decimal, é o sistema de numeração que nós utilizamos diariamente. Ele recebe esse nome por possuir 10 símbolos para representar os números, que são esses 10 símbolos aí. Com esses símbolos a gente consegue formar qualquer número, fazer contas e por aí vai. Esses símbolos eles são chamados de algarismos indo-arábicos. Por quê? Porque eles foram inventados pelos hindus e depois eles foram aperfeiçoados e divulgados pelos árabes. A gente pode chamar simplesmente de algarismos, fica mais simples, tá? No sistema de numeração decimal, 10 unidades de uma ordem formam uma unidade da ordem imediatamente superior. Por exemplo, 10 unidades formam uma dezena e 10 dezenas formam uma centena, tá? No nosso sistema de numeração decimal, ele é um sistema de posição. Por quê? Porque o valor de cada algarismo depende da ordem em que ele ocupa, ou seja, da posição na escrita do número. Por exemplo, nesse número aí, 3333, cada algarismo 3 desse aí, em uma posição específica, ele vai ter um valor diferente. Por exemplo, esse 3 da direita, ele vale 3 unidades, ou simplesmente 3. O próximo, ele vale 3 dezenas, ou seja, 30. O próximo vale 3 centenas, ou seja, 300. E o próximo, ele vale 3 unidades de milhar, ou seja, 3.000. Então, para a gente compreender melhor como é que a gente distribui cada algarismo desse em sua classe ou ordem específica, eu trabalho com essa tabelazinha aqui só para exemplificar. Primeira coisa que a gente precisa saber é que um número, os números eles se agrupam em classes, que são esses aqui de cima, ó. A classe das unidades simples, a classe dos milhares, classe dos milhões e continua a classe dos bilhões, dos trilhões, etc. Dentro de cada classe nós temos sempre 3 ordens, que são as unidades, dezenas e centenas, tá? Sempre da direita para a esquerda. Então, na classe das unidades simples, nós temos as 3 ordens: unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares, unidade, dezena e centena e por aí vai, tá? Então, por exemplo, nesse número aqui, que eu coloquei como exemplo, para a gente poder ler, saber que número é esse, né? Como é que se escreve por extenso, por exemplo, o que é que a gente faz? A gente vai colocando cada algarismo desse na sua respectiva ordem dentro de cada classe que ele pertence. Por exemplo, o número 1 ele é uma unidade da classe das unidades simples. O número 5 ele é uma dezena da classe das unidades simples. E o número 3 é uma centena da classe das unidades simples. E o 2 vai ser uma unidade, mas já da classe dos milhares, certo? Na classe dos milhares, né, a gente, quando tem 2 milhares, na verdade a gente vai falar apenas 1000. Então, que número é esse? Na classe dos milhões eu não tenho nada, na classe dos milhares eu tenho 2 unidades de milhar, ou seja, eu tenho 2000. E na classe das unidades simples eu tenho 351 unidades, então eu tenho 351, que é esse número aí, 2351. Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse outro número aí, colocando cada algarismo em sua respectiva ordem e em sua respectiva classe. Então ele vai ficar organizado dessa maneira nessa tabela, certo? Então, como é que eu escrevo, como é que eu leio esse número? Então, eu vou olhar classe por classe. Na classe dos milhões eu tenho 30, então 30 milhões. Na classe dos milhares eu tenho 423. Então, 423 mil. Então, eu tenho que dizer qual é a classe que ele pertence. E na classe das unidades simples eu não preciso dizer 48 unidades simples. Então, eu só concluo dizendo que
tem 48 ali. Então, esse número que eu tenho é 30.423.048. Então, mais um exemplo para a gente fechar aqui. Esse outro número aí, ó, colocando aí cada algarismo em sua respectiva ordem, dentro de cada classe a que ele pertence, eu vou ter na classe dos milhões, ó, 246 mil. Veja que, aliás, milhões. Veja que de uma ordem para outra a gente sempre utiliza a conjunção aditiva e. Então, ó, 246 e termino com o nome da classe, que no caso, os milhões, 246 milhões. Agora, na classe dos milhares eu tenho 102, né? Então, 102 mil. E por fim, a classe das unidades simples eu só tenho 25. Então, e 25, e aí eu concluo a escrita do número. Belezinha? O sistema de numeração binário, ele é um sistema que ele é muito utilizado nos computadores. Por quê? Porque os computadores eles utilizam, fazem muitos cálculos complexos, e aí para que seja mais fácil ou mais rápido para o computador, ele só trabalha com 2 dígitos, que é o 0 e o 1. E a combinação desses dígitos faz o computador criar as letras, as palavras, textos, cálculos e por aí vai. Tá? A criação desse sistema se deve ao matemático alemão Leibniz, esse carinha bonito que vai aparecer aí na sua tela. Tá? Então vamos aprender aqui como é que a gente faz a transformação de um número decimal em um número binário. Para transformar um número decimal em binário, basta fazer sucessivas divisões por 2. Então você vai pegar um número e vai dividir por 2 até não dar mais. O número binário ele vai ser formado pegando o último resultado e todos os restos das divisões anteriores. Por exemplo, como é que eu poderia escrever o número 14, que a gente conhece, que está na base 10, é um número decimal 14, como é que ele seria escrito como um número binário, ou seja, na base 2, ou seja, apenas usando zeros e uns. Bem simples, é só a primeira parte, fazer sucessivas divisões por 2. Então, você vai pegar o 14 e dividir por 2. A resposta é 7, porque 7 vezes 2 dá 14, e 14 menos 14 dá 0. Pego o 7 e divido por 2 novamente. 7 dividido por 2 dá 3, porque 3 vezes 2 dá 6, e 7 tirando 6 sobra 1. O 3 também vai ser dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1, porque 1 vezes 2 dá 2, e 3 menos 2 dá 1. Então, essa é a primeira parte, fazer sucessivas divisões por 2. O número binário, ele será formado pegando o último resultado. O último resultado aqui, ó, o número 1, seguido dos restos das divisões anteriores, nessa sequência aqui, ó. O último resultado seguido dos restos das divisões anteriores. Então, ó, vou pegar o último resultado e cada resto das divisões que a gente já fez na sequência até a primeira divisão que a gente fez. Então, 0 é o número 14 que a gente conhece aqui no sistema de numeração decimal. Beleza, gente? Então, só para não confundir, isso aqui não é o número 1110. 1110 é se a gente estivesse trabalhando com a base decimal. Mas na base 2 eu só tenho 1 e 0. Então, é 1110. Beleza? Bem, a gente vai ver agora uma questão que apareceu no IFRN, no Proitec de 2015, que é o seguinte: o número de anos citados no início do texto 3, entre as duas ocorrências apresentadas, é uma quantidade que, escrita em numeração binária, é igual a 1100, 1000, 10, 100, 10101010 ou 100000101. Então veja só, no IF, tanto no Proitec quanto no exame de seleção, normalmente ele pede para você pegar alguma informação que está lá em algum texto do início da prova, tá? Então ele vai perguntar alguma coisa para você normalmente voltar lá no texto,
procurar essa informação para depois executar alguma operação que ele esteja precisando para você chegar na resposta. Então, aqui eu tenho o número de anos citados no início do texto 3. Então, você vai lá no texto 3, localiza essa informação, está aí o texto 3, e no início do texto ele fala os 200 anos entre as duas cenas e tarará, tarará. O principal, a informação está aqui, os 200 anos. Então, o que é que ele quer? Ele quer que eu pegue essa informação, os 200 anos, e escreva o 200 no sistema de numeração binária, ou seja, escrito apenas como zeros e uns. Então, se você entendeu qual o procedimento que você tem que fazer, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo agora, tente fazer as sucessivas divisões por 2 e pegue o último resultado seguido dos restos das divisões anteriores para descobrir qual é a resposta certa, belezinha? Se você pausou esse vídeo, então você já deve ter uma resposta aí para a gente discutir, né? Bem, se você fez, você deve ter chegado nessa situação aqui, 200, veja as sucessivas divisões por 2. 200 dividido por 2 dá 100, porque 100 vezes 2 dá 200 e não sobra nada. 100 dividido por 2 dá 50, porque 50 vezes 2 dá 100, 100 menos 100 dá 0. 50 dividido por 2 dá 25, não sobra nada. 25 dividido por 2 dá 12, porque 12 vezes 2 dá 24, sobra 1. 12 dividido por 2 dá 6, porque 6 vezes 2 dá 12 e não sobra nada. 6 dividido por 2 dá 3, que 3 vezes 2 dá 6, também não sobra nada. E por fim, 3 dividido por 2 dá 1, porque 1 vezes 2 dá 3 e 3 menos 2 sobra 1. Tá aí, sucessivas divisões por 2, um bocado, né? Então, o número binário ele é formado pelo último resultado seguido dos restos das divisões anteriores. Então, você vai ter que marcar a opção que tem 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, que no nosso caso aqui é a alternativa A, beleza? Então tá aí, o último resultado seguido dos restos das divisões anteriores, tá bom? Tem uma outra questãozinha que essa apareceu no Proitec de 2013, que é o seguinte: o número que corresponde à quantidade de versos da música do texto 3, Oriente, de Gilberto Gil, escrito em binário, é dado por 10011, 11100, 11001, 10110. Então, o que a gente vai fazer? Mais uma vez, vamos ter que ir lá no início da prova, localizar o texto 3 e fazer o que? Contar a quantidade de versos da música Oriente. Então, vamos lá no texto 3, tá aqui a música, e aí a gente vai contar a quantidade de versos dessas músicas. Lembrando, gente, a gente não considera como verso o título, o autor, muito menos a fonte de onde isso foi retirado, tá? Então, cada versinho desse aqui, é um verso que você vai contar, e aí para ajudar, chuva de números, e aí a gente descobre que essa é a quantidade de versos da música Oriente, tá? Então, o 22 aqui, é justamente o número que ele quer que a gente escreva no sistema de numeração binário. Então, você volta lá na questão e vai fazer o 22 dividido por 2 até não dar mais para dividir, beleza? Mais uma vez, sugiro que você pause o vídeo, encontre a resposta e depois dê play para a gente descobrir qual é o resultado correto, tá bom? E aí, conseguiu? Nós temos aí, esse resultado, tá? 22 dividido por 2 deu 11 e não sobrou nada. 11 dividido por 2 deu 5, mas sobra 1. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1. E 2 dividido por 2 dá 1 e não sobra nada. O número binário ele é formado pelo último resultado e os restos das divisões anteriores nessa sequência aí. Então seria 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0, nós encontramos na alternativa D. Belezinha, gente? Então, esse é o sistema de numeração binário, tá? Não encontrei em nenhuma prova do IF solicitando fazer o contrário, pegar um número binário e transformar em decimal. Então, a gente não vai fazer isso aqui nesse vídeo, mas se você tiver interesse em saber, sugiro que você dê uma pesquisada na internet também, é bem
tranquilo, não tem muito estresse não.